Olá pessoal, hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 10 e nesta aula nós abordaremos uma introdução à simulação de processos químicos. Hoje daremos continuidade então a um assunto que ele já difere um pouco do que nós havíamos visto nas aulas anteriores. Tá bem? Então, nas aulas anteriores, nós vimos ainda a parte de modelagem de processos químicos, né, dando enfoque em balanços de massa, balanços de energia, em sistemas de parâmetros concentrados, parâmetros distribuídos. Vimos várias formas de resolver esses modelos, né, em função das características das equações obtidas, equações algébricas, equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais. Então, também demos um enfoque em obter o modelo e também, além disso, resolver, né, o modelo que nós estaríamos obtendo de acordo com cada sistema, tá bem? Então, dando continuidade, a partir de hoje, uma vez que agora a gente conhece o que é um modelo de processos, podemos então compreender como funciona a simulação de um processo. Tá? Pois essa simulação, então, ela vai depender da especificação das condições do processo que queremos avaliar, analisar, tá bom? E também precisamos ter aí equações disponíveis para essa simulação, precisamos ter estimativas iniciais, condições de contorno, tá bem? Então, nós conseguimos entender que um simulador ele precisa ter acesso a um banco de dados, de propriedades e de equações, para as quais ele vai então puxar exatamente os dados e informações necessárias de acordo com o processo especificado que estamos simulando, tá? Então veremos aqui um pouquinho da função e da importância de se trabalhar a simulação de processos na engenharia química, tá? Quais são as principais aplicações do uso de estudos de simulação, quais os principais simuladores de processos químicos utilizados no ambiente acadêmico ou na indústria, e também falar um pouquinho sobre algumas diferenças mais gerais que acabam classificando esses softwares em alguns tipos de simuladores, ok? Então, uma breve introdução aqui para o nosso contexto, né, nos traz que a simulação de processos ela é uma disciplina transversal a todas as áreas da engenharia química. Ou seja, ela aborda desde lá do início dos princípios básicos de balanço de massa e energia, né, porque já são equações de modelos envolvidas em etapas de processos, também a parte relacionada a transferências de momento, de massa, de energia, né, principalmente em sistemas que são representados. Nesse sentido, o desenvolvimento de muitos projetos de engenharia, não apenas engenharia química, mas mesmo outras engenharias, mecânica, civil, assim por diante, exigem estudos de simulação desde a análise preliminar de viabilidade até a própria operação do processo, passando pelas etapas de projeto conceitual, projeto detalhado e tudo que é necessário até que realmente o projeto esteja implementado e esteja então operando nas condições necessárias de processamento. E além disso, a geração de novos processos precisam ser suportados pela simulação e requerem a integração dos conceitos de engenharia química e a criação das habilidades de inovação, tá certo? Então, se a gente vai propor uma rota nova, um processo novo, é importante então que a partir de dados da literatura, dados experimentais, processos similares, a partir daí a gente consiga então utilizar modelos que buscam prever os resultados de um novo processo, tá certo? E eles precisam então estar sendo validados com os dados empíricos, com os dados realizados em cada uma das etapas necessárias, tá certo? E para ilustrar um pouco isso, eu trouxe aqui então uma imagem que mostra que a engenharia química ela possui uma participação ativa em todos os níveis de escalas de processo, tá certo? Sejam processos envolvendo escalas de espaço muito diferentes, tá certo? Muito pequenas até escalas bem maiores, ou mesmo escalas de tempo, né, muito curtas até escalas de tempo também bem maiores. Então vejam, por exemplo, que aqui podemos dividir basicamente em três grandes níveis, né, que englobam essas escalas, que são o primeiro nível que estuda essas ações em níveis, né, de interações físico-químicas e biológicas. Em seguida, um nível que vê isso do ponto de vista de engenharia, né, de forma aplicável em uma escala que busca a escala industrial. E também um nível maior que
abordaria então uma escala de planejamento, uma escala de venda, comercialização, cadeia de suprimentos e distribuição desses produtos entre as regiões, né, produtoras e consumidoras das matérias-primas e produtos envolvidas em um processo industrial. Então é importante dizer, né, que quando nós falamos da simulação voltada para processos químicos, nós estamos então voltados e buscando trabalhar com simulações aqui no nível de engenharia, tá certo? Existem aí softwares, simuladores que são específicos para análise de processos que ocorrem em escalas, né, micros, em escala menor e também para escalas ainda maiores, porém da maneira que nós iremos então trabalhar aqui na nossa disciplina, a escala da engenharia será o grande foco, com o uso de simuladores de processos industriais que utilizam modelos inclusos nessa etapa intermediária, né, partindo então de dados que nós já possuímos a respeito dessas interações em nível molecular, para que a gente tenha acesso às informações das propriedades e dados dos compostos que são trabalhados em uma simulação, também todos os dados de propriedades, dados de equilíbrio, informações a respeito da geometria das moléculas dos compostos envolvidos, elas acabam sendo armazenadas no banco de dados de um simulador de processos, para que a gente possa representar e prever então o comportamento na simulação de um processo em uma escala maior, em uma escala industrial. Então, se queremos, né, trabalhar com a simulação de processo, né, primeiro precisamos se perguntar por que simular um processo químico, certo? E a partir daí, então, nós temos que ter em mente que a simulação de processos químicos tem como objetivo esclarecer o comportamento de um processo de transformação química. E esse procedimento de resolução desses modelos, ele então acaba respondendo a nossa pergunta de por que simular um processo químico, tá certo? Porque então esse procedimento ele busca prever o comportamento de um processo de estrutura conhecida, então com as correntes, com os modelos, com as etapas de processos pré-delimitadas, no qual são conhecidos alguns dados preliminares dos equipamentos ou propriedades das correntes que constituem o processo, e a partir daí nós iremos então resolver esse modelo obtendo as variáveis de resposta que trazem as informações complementares que vão acabar esclarecendo o comportamento deste processo. Para ilustrar isso também, então eu trouxe aqui, né, uma imagem que mostra o flowsheet, né, o fluxograma de processo em um simulador de processos, onde nós podemos então avaliar, né, uma pequena divisão simples que ela pode ser então também introduzida ou utilizada, né, de maneira geral em muitos processos, tá certo? E aí então isso é importante porque vai ajudar lá na frente a gente a delimitar a parte de síntese de processos. Então, dessa maneira, né, vejam aqui que o coração de um processo químico, de um processo industrial, nós costumamos dizer que é o reator químico, certo? Então é aqui onde vai ocorrer a principal transformação físico-química do processo, ou apenas química, depende de cada processo que a gente vai analisar. E então, tudo que vem antes dessa parte de reação, nós costumamos chamar então de etapa de upstream, que está então aqui nessa região preparando. E ao trabalharmos então com uma simulação diretamente relacionada com todas essas etapas de processo, podemos dizer que os diagramas de fluxo, né, que nós também chamamos de fluxogramas de processo, são a linguagem interativa dos processos químicos, tá certo? Porque eles associam as quantidades de matéria, de energia que seguem de uma etapa para outra, bem além de serem parâmetros e variáveis diretamente ligados aos modelos que representam cada uma dessas etapas de processo no fluxograma. Podemos ver, então, no fluxograma, por exemplo, que os modelos matemáticos empregados na simulação de processo, eles contêm aí os conjuntos de equações lineares, não lineares e álgebra diferenciais que vão representar e trazer as correlações necessárias entre cada uma das variáveis de processo,
também sejam desde as propriedades das correntes até as suas quantidades, como essas quantidades se dividem, né, o que ocorre em transferências, em casos de transferência de massa, transferência de calor, se há mudança de fase, né, os modelos de cálculo de equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido, tudo que acaba então relacionando as quantidades que são transferidas de uma etapa para outra. E na simulação de processos, essa troca de informação entre um modelo e outro se dá pela solução numérica de cada etapa do processo, à medida em que os parâmetros de saída são enviados e obtidos na solução de um modelo e eles servem como entradas de uma nova etapa de processo representada por um novo modelo. Então, dessa maneira, a partir dos cálculos que são realizados de acordo com a natureza de cada uma das equações que constituem esse modelo, é possível daí então determinar os parâmetros que são utilizados em cada uma das etapas seguintes, tá certo? Ou ainda, quando nós temos algumas condições em que o processo possui correntes de reciclo e eles estão interligados, muitas vezes é necessário a solução conjunta em um processo iterativo que acaba então associando essas variáveis entre todas as correntes do processo. Portanto, um simulador de processos ele seria então classificado como um software que é utilizado para modelar o comportamento de um processo químico em estado estacionário ou estado dinâmico, com as condições e com as restrições que forem impostas de maneira a que o processo seja válido, por meio da determinação de parâmetros operacionais, tá bem? Então, o processo de resolução numérica dos modelos que associam cada uma das etapas de processo, independente, né, do estado de operação, são utilizados aí para determinar os parâmetros operacionais ou, em alguns casos, também parâmetros de projeto, dependendo do modo em como o simulador está programado para trabalhar. Além de simplesmente resolver um balanço de massa e energia, agora também estão disponíveis no mercado alguns softwares ou simuladores que acabam também realizando o dimensionamento dos equipamentos, fazem a estimativa de custos, estimativas e análises de propriedades físico-químicas, por meio de predições, quando esses compostos não estão necessariamente no banco de dados do simulador, além de uma análise de operacionalidade e otimização dos processos associados aos modelos e às restrições impostas às condições de cada processo. Desta forma, além de verificar que a simulação de processos permite predizer o comportamento de um processo, que é algo que nós já havíamos elencado e colocado como uma possibilidade, a simulação também permite analisar diferentes opções de processos de forma simultânea, certo? Então, uma vez que você tem um modelo em que você simula diferentes condições de processo para diferentes parâmetros de maneira simultânea, você consegue aí ver as diferentes possibilidades e as diferentes influências que essas variáveis vão ter nos resultados obtidos da simulação. Além também de otimizar as condições operacionais de plantas novas ou existentes, tá certo? Buscando pontos de ótimo para parâmetros específicos, como, por exemplo, maximização de rendimento, maximização de conversão, minimização de custos, tá certo? Minimização de impactos ambientais associados aos parâmetros de processo, além também de permitir acompanhar uma planta química durante toda a sua existência, de forma a garantir o seu bom desempenho. Então a simulação consegue verificar como o comportamento da planta vai variando, ao passar do tempo, ao passar dos meses, dos anos, para ver o que pode estar acontecendo, em quais etapas, certas influências, de desgastes, de incrustações, de fouling, nas tubulações, nos trocadores de calor, e então, quando necessário, verificar o momento de fazer a manutenção, o momento então de buscar retornar ela para o seu bom desempenho. Também, de forma a contextualizar a evolução aí do processo de simulação de processos, eu trouxe aqui um breve histórico só para
né, mostrar e informar que as primeiras tentativas de modelagem matemática associadas à simulação remontam à década de 1950, com o lançamento da linguagem Fortran, né, onde então era possível já ter uma programação associada a variáveis de problemas de balanço de massa e energia, e então, né, posteriormente, na década de 1970, aparece o primeiro simulador de processos, que daí ficou conhecido como Flowtran, e é o fruto de um trabalho, de uma pesquisa realizada pela academia, também com algum projeto financiado pela indústria, desenvolvido para tornar a operação de processos mais lucrativa e ter um acesso à avaliação de diferentes alternativas em um tempo relativamente curto, comparado à elaboração de planilhas, tabelas, cálculos manuais, e o que era muito complicado até então. E isso conseguiu então melhorar o desempenho em obter melhores soluções e melhores condições de processos, e então principalmente a indústria petroquímica, né, lá no início, lá na década de 70, 80, começou também a financiar e a promover o aprimoramento de ferramentas computacionais com uma grande influência na parte de simulação de processos. E de lá para cá, né, nós vimos então que devido a toda essa evolução da revolução tecnológica e da evolução da capacidade de processamento, né, dos computadores, em função da evolução do hardware, em função também do desenvolvimento de técnicas e métodos de programação associado a diferentes linguagens e a softwares ter evoluído de lá para cá. Atualmente, os simuladores de processos eles são construídos a partir então de bibliotecas de subrotinas ou modelos, geralmente desenvolvidos em Fortran, C, Visual Basic, contendo algoritmos para a solução de equações. Então nós temos tantos modelos pré-programados para diversas operações, para diversas etapas de processo químico, como também já os algoritmos, né, os solvers para a solução desses modelos, tá certo? De acordo com as características das equações, como nós vimos que nós podemos classificar e construir um modelo para diferentes casos, com diferentes quantidades e formas de equações que representam os processos. Bem, eu trouxe aqui em seguida, né, um pouco de alguns simuladores de processos comerciais, não comerciais e acadêmicos mais divulgados e utilizados aí atualmente na área de modelagem e simulação de processos. Tá bem? Existem ainda outros além desses que eu trouxe aqui, porém os que eu tenho mais contato, alguma certa experiência ou visto, né, no desenvolvimento de trabalhos da área que são utilizados. Podemos daí destacar e citar o Aspen Plus, o Aspen HiSys, o DWSim, o JProns, o Easy, o KenCAD, SimCAD, o SuperPro Designer, o Cape Open, também conhecido como Coco, e o Enzo. E cada um desses softwares, né, desses simuladores, tem suas características específicas, né, suas funcionalidades e propriedades para determinados propósitos diferentes, tá certo? Alguns são mais utilizados para classes específicas de processos, certo? Alguns para processos petroquímicos, outros têm um enfoque maior para processos da indústria farmacêutica, de processos bioquímicos. Então, a partir daí, você pode buscar selecionar o que melhor atende à situação para a qual você quer realizar uma simulação de processo, tá certo? Eles variam entre si em questão de bancos de dados de compostos, bancos de dados de propriedades desses compostos, também bancos de modelos, tá certo? Cada um atende a diferentes processos que contêm certos modelos específicos, condições de processo. Também, e dessa forma, os simuladores de processo eles são classificados aí de acordo com a estratégia que eles utilizam para definir um modelo matemático que representa o processo a ser simulado. Também essa estratégia ela depende aí do grau de complexidade do modelo, né, dos tipos de equações envolvidas, né, alguns simuladores só lidam com equações algébricas, outros com equações diferenciais, outros com sistemas de equações diferenciais. Então, eles possuem modos de cálculo diferentes, solvers diferentes à disposição para obter a solução desse modelo.
E normalmente nós dividimos os modos de cálculo em dois diferentes modos, tá certo? O modo design, tá certo? O design mode, onde esse modo requer as condições de operação para determinar as condições de projeto, tá certo? Por exemplo, em uma coluna de destilação, nós entramos com os dados de entrada e saída, a composição da alimentação, o estágio de alimentação, a composição que nós queremos na corrente de topo ou na corrente de fundo. Ele vai buscar então determinar o número de estágios, a razão de refluxo, o mesmo estágio de alimentação, mais de uma alimentação, saídas laterais e assim por diante. Então são condições associadas ao projeto da coluna de destilação. E no Rating Mode, ele quer as condições de projeto para fazer os cálculos das correntes de saída. E daí, por exemplo, nesse caso, para uma coluna de destilação, nós especificamos o tamanho da coluna, o número de estágios, a razão de refluxo, e ele vai daí retornar para a gente as condições da pureza, da composição na corrente de topo, na corrente de fundo. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre o modo de cálculo do simulador. E também podemos definir a estratégia utilizada na solução desses modelos como estratégias fundamentais que são usadas na solução de problemas de simulação, como uma estratégia sequencial ou uma estratégia simultânea, tá bem? E aí isso se diferencia, na forma em como o simulador faz o processo iterativo para obter a solução do modelo, tá bem? E a maior dificuldade, quando nós temos aí correntes não sequenciais, é quando nós... E aqui então, para ilustrar isso, um exemplo de fluxograma da simulação de um processo que traz, por exemplo, a entrada de um processo, que traz uma corrente de alimentação, uma corrente de vapor, uma corrente que já vem de reciclo lá de etapas posteriores, que segue então para um reator. Desse reator, o que é obtido segue para etapas de separação, como por exemplo um tanque flash, uma coluna de destilação, onde é purificado no produto de interesse a corrente de fundo, e a corrente de topo ela é retornada como a corrente de reciclo do processo. Vejam que, se eu não tivesse essa corrente de reciclo, seria possível resolver os equacionamentos e modelos para se obter a saída de produto, resolvendo etapa por etapa do processo. Tá certo? Calcularia aqui a quantidade de calor para aquecer esse vapor, somaria aqui com a vazão de alimentação, faria o cálculo do reator, em seguida do flash, em seguida da coluna de destilação, está tudo certo. Porém, como eu tenho aqui um reciclo, é necessário então a verificação que essa corrente de reciclo já vai ter um impacto aqui na alimentação. Então não vai adiantar resolver etapa por etapa, eu já tenho que ter um chute inicial, uma condição para essa corrente de reciclo que está sendo alimentada aqui. E o balanço só vai fechar, o modelo só vai convergir e ser resolvido, então quando eu tiver um valor para a corrente de reciclo que vai fechar o balanço em todos os seus sentidos. Tá certo? Então daí a equação ela precisa ser resolvida também como um modelo global, como uma estratégia simultânea de resolução. Bem, os simuladores modulares sequenciais são os simuladores que trabalham com modo de cálculo sequencial, certo? Onde então ele vai fazendo o cálculo etapa por etapa, onde cada etapa de processo é classificada daí então como um módulo, como um bloco do processo, e isso ocorre sequência a sequência, tá certo? Então ele mostra que ele vai resolvendo cada uma das etapas nessa ordem. E é representado com um módulo no qual estão incluídos o modelo de operação e o algoritmo numérico usado para o cálculo dos fluxos de saída. Então, a partir das entradas, nós obtemos as correntes de saída. Tá certo? Para ilustrar isso, eu trouxe aqui então o vídeo de uma simulação feita no Aspen Plus, por exemplo, onde é possível observar o simulador fazendo os cálculos, bloco a bloco, etapa a etapa, em um processo iterativo até obter a convergência, os resultados de cada um desses módulos de forma sequencial. Então ele começou por aqui, foi fazendo o cálculo até convergir, até chegar no resultado final da simulação. Já no simulador sequencial não, nós teríamos que sempre estar voltando e recorrendo a refazer esses cálculos, no simulador não sequencial, e teríamos então que lidar com correntes de reciclo, o que não é aqui o caso.
Algumas características desses simuladores modulares sequenciais são que eles contêm bibliotecas e rotinas de cálculo específicas de cada módulo, certo? Então, cada modelo vai convergindo então com o que está especificado para aquele módulo, né, de maneira a obter os resultados e passar para o módulo da frente. As variáveis de iteração estão nas correntes de reciclo, tá certo? Então, se nós temos aí correntes de reciclo, em cada iteração essa corrente de reciclo vai ser atualizada, e diferente de um simulador não sequencial, essa corrente de reciclo já vai ser determinada no processo de convergência de forma global. Os modelos individuais são resolvidos de maneira eficiente, tá certo? Então a gente só segue para a etapa seguinte quando a gente tem uma boa convergência da etapa anterior. Envolve métodos complexos de convergência, alguns algoritmos, né, mais aperfeiçoados para a solução de equações algébricas e álgebra diferenciais, como substituição direta, Weierstein, e que ele permite também que nós lidemos com alguns parâmetros dessa convergência, tá certo? Como, por exemplo, a precisão, né, o número máximo de iterações. Então tudo isso está à disposição para que a gente possa então influenciar de alguma forma o processo de convergência, e as informações inseridas pelo usuário são facilmente verificáveis, tá certo? Então nós conseguimos ver o que está entrando e saindo em cada corrente de processo, porque ela está separada, digamos assim, para cada bloco, para cada módulo do processo que vai sendo resolvido. E os problemas de projeto, né, de design, são mais fáceis de resolver, certo? Então, obter os parâmetros utilizando um simulador modular sequencial é normalmente um problema que nós obtemos a solução de forma mais fácil a partir desse processo iterativo bloco a bloco. E por outro lado, temos os simuladores orientados a equações, né, ou simultâneos. E nesses simuladores, o modelo matemático que representa o processo é definido e construído por um grande sistema de equações algébricas, né, certo? Porque aqui, né, busca-se resolver todo o modelo de todo o processo de uma vez só. E aqui podem existir módulos representando unidades de processo ou subsistemas, mas eles não contêm métodos numéricos para o cálculo dos valores de saída de cada módulo. Pelo contrário, eles possuem as informações necessárias para fornecer as equações que representam o modelo matemático. Então nós vamos linkando equação a equação, e de uma maneira geral é possível simplificar o que é igual à entrada e saída de cada módulo para se obter o resultado de forma global desse grande conjunto de equações que representa todo o modelo, todo o processo. Algumas características desses tipos de simuladores são que o modelo de processo ele é composto pela soma dos modelos de todas as unidades que compõem o processo ou a planta de simulação. Então, como eu comentei, é um grande modelo, né, que é resolvido de forma conjunta. A distinção entre variáveis de processo e parâmetros operacionais desaparece, então porque tudo é considerado como parte desse modelo, e muitas vezes os problemas de projeto eles são simplificados porque eles lidam com variáveis de entrada e de saída do modelo de forma global e não trabalham as variáveis que estão passando de uma etapa para outra. Ocorre-se a solução simultânea do sistema de equações, tá certo? Então a gente não vai obtendo e resolvendo e voltando para atualizar o bloco anterior por um processo sequencial, né? Uma vez que se obtém a solução, essa solução ela já é a solução para todos os blocos, né? Para todos os módulos que compõem o fluxograma do processo. Eles precisam de uma melhor inicialização, ou seja, um melhor chute inicial, tá? Para convergência ser obtida, pois quanto maior a complexidade do problema, né, melhor o chute inicial ele tem que ser fornecido. E também quanto maior essa complexidade, menor a confiabilidade nos resultados e maiores os problemas de convergência, tá certo? Em alguns casos levando até a soluções sem significado físico, né, valores negativos, valores fora de condições implementáveis na prática, né, condições reais. Então por isso em muitos casos é difícil obter uma convergência que represente, né, o processo de forma real, se nós não dermos um bom chute inicial ou não obtivermos equações suficientes para ter um processo de convergência adequado quando trabalhamos com esse tipo de simulador. E ainda podemos ter simuladores híbridos, tá certo? Que eles utilizam tanto estratégias sequenciais
quanto estratégias simultâneas. Então, a cada iteração consiste em uma atualização de ambos os modelos a serem resolvidos. Tá certo? Então, uma primeira solução do modelo emprega uma estratégia sequencial e logo em seguida ocorre-se a atualização dos coeficientes lineares, dos parâmetros do modelo como um todo para encontrar uma solução com uma estratégia simultânea. Então, simuladores mais modernos, mais atuais, acabam tendo uma melhor resposta caso, a estratégia ela seja mista, ela seja híbrida, no simulador e permita resolver das duas formas o problema que representa o processo, como um grande modelo ou também como pequenos modelos agregados interagindo um com o outro. Por exemplo, alguns dos simuladores que nós trabalharemos nas aulas seguintes, inicializaremos aqui o processo de estudo da simulação, são o Aspen Plus e o Aspen Raíces, tá certo? Ambos os simuladores, eles são usados em processos que buscam prever o comportamento de um processo ou um conjunto de operações unitárias, e as relações e conexões presentes no processo determinam os balanços de massa e energia, o equilíbrio de fase químico e as taxas de cinética química, tá certo? Então, ambos são simuladores da mesma empresa, tá certo? A Aspen One e o Aspen Tech. E a partir então da seleção do processo, nós podemos optar por um ou por outro, tá certo? E existem aí características específicas que indicam, qual é mais apropriado para cada um dos casos, tá certo? Antigamente o Raíces ele era um outro software distinto que foi então comprado pela Aspen Tech e então ele se tornou-se também mais uma ferramenta, mais um simulador que daí ficou conhecido então como Aspen Raíces. Algumas das principais funcionalidades que estão presentes nesses simuladores são, por exemplo, a possibilidade de gerar gráficos e tabelas a partir de resultados, o que facilita a interpretação dos resultados após a solução do modelo, a realização de análise de sensibilidade e casos de estudo, que nós também veremos mais adiante, que consiste então naquela execução de vários cenários para diferentes condições operacionais na busca de determinar determinados intervalos ou melhores soluções. Também são utilizados no dimensionamento e classificação de equipamentos, também então a partir de dados de operação, no caso do Design Mode. Também para o ajuste experimental de dados para novos modelos, então nós podemos utilizar dados experimentais de entrada para fazer ajustes de modelos de solubilidade, equações termodinâmicas e assim por diante, para usar de fato esses dados no simulador. Também para fazer análise de componentes puros e propriedades de misturas. Então, a partir do banco de dados é possível obter-se aí propriedades como densidade, temperatura de ebulição, de fusão, calor específico, tanto de forma constante quanto variando com a temperatura, ou ainda propriedades de mistura, que é o que nós temos normalmente, seja na fase líquida, na fase vapor. Então, mostrando como as propriedades vão variar, principalmente nos casos que nós temos sistemas não ideais, onde daí as regras de mistura não são lineares, não são tão fáceis para prever essas propriedades das misturas. Eles também podem ser utilizados para o estudo de emissão de poluentes e resíduos, tá certo? Nós podemos inserir algumas funções que caracterizam ambientalmente as correntes de processo e então também principalmente no estudo de emissões de CO2 equivalente, tá certo? Indicando então o quanto do processo acaba gerando de impacto em termos ambientais, ou ainda também para a otimização do processo. Tá certo? Então o Aspen em específico ele tem uma ferramenta de otimização que pode ser utilizada para buscar pontos de ótimo em certas ocasiões, sob certas restrições de processo. Também são utilizados para predição e regressão de propriedades físico-químicas. Também então é possível fazer isso também utilizando esse software, ou ainda para realizar análise econômica de processos. Então ambos têm um suplemento que permite a estimativa de custos de equipamentos, a análise de viabilidade econômica a partir de valores de matéria-prima para aquisição ou valores de venda de produtos. Então tudo isso pode ser agregado e utilizado.
usando o ASP. Então ele se tornou um dos principais simuladores de processos e um dos mais conhecidos justamente por ele ter suplementos e ferramentas adicionais que permitem aí a realização de muitas outras tarefas além da própria simulação para obtenção de resultados de balanço de massa e energia. Os softwares eles se diferenciam entre si, né, principalmente pela interface gráfica, tá certo? Então, atualmente, né, se nós formos ver, existe aí uma tentativa, parece, de convergência da interface de ambos os simuladores, mas se nós, né, visualizarmos como era feito isso antigamente, né, a interface deles era bastante distinta em termos de como nós selecionamos os blocos, como nós montamos a simulação, o que é possível verificar em cada um deles, também, mas aí como uma empresa acabou comprando a outra, eles buscaram então tentar padronizar e hoje em dia já não é tão diferente a interface. Porém, quem trabalhou, quem chegou a ver as primeiras versões do software, nota a diferença na interface para a seleção de compostos, para a seleção de modelos e visualização dos resultados em si. Eles também divergem aí na estratégia de resolução. Bem, inicialmente o ASP Inclus ele era um simulador modular, mas nas versões mais recentes ele acabou incorporando também a opção para orientação de equações, então ele acabou se tornando aí um simulador híbrido que consegue trabalhar de outras formas, enquanto o Raíces ele possui blocos de reciclo específicos para facilitar o método de convergência na simulação, atuando também como um simulador híbrido por conta dele ter blocos que permitem aí condicionar ou especificar que uma determinada corrente ela é de reciclo e lidar com ela de uma forma diferente no processo de convergência, enquanto no ASP Inclus essa corrente ela retorna e faz parte do modelo sequencial para a resolução global, muitas vezes usando também equações orientadas ou equações que você precisa especificar para que ele entenda que aquilo é uma corrente de reciclo. A integração com plugins ou extensões também acaba sendo uma diferença entre eles, tá certo? As ferramentas que eles apresentam para execução de algumas tarefas, né, acabam estando à disposição somente de um ou de outro, e também a forma como eles interagem com softwares externos, como por exemplo linguagens de programação no Fortran, no VBA, no MATLAB. Então a maneira como as variáveis podem ser exportadas e trabalhadas em conjunto com outras formas de programação e modelagem e simulação difere entre um e outro também. A existência de operadores lógicos, blocos para operação de trabalhos com sólidos, blocos de trabalho com eletrólitos, então somente um ou outro acaba fornecendo isso daqui, apesar de que nas versões mais recentes eles tentam incorporar o que é possível de um simulador no outro, de forma que eles se tornem cada vez mais parecidos, como eu comentei, além de blocos de processos dinâmicos, que antes era algo que era possível ser trabalhado só no ASP Raíces, porém o ASP Inclus hoje em dia já possui também alguns blocos para processos dinâmicos, ou seja, processos não estacionários, que podem ser simulados para a obtenção de resultados a partir então de equações diferenciais que representam esse tipo de modelo. Agora sobre as aplicações da simulação de processo. Também então vocês viram aí a extensão, né, de tarefas que um simulador de processos é capaz de realizar, e a realização dessas tarefas se dá então pela busca da aplicação na execução de tarefas repetitivas ou atividades de alta complexidade também, ou seja, são resolução de modelos numéricos com muitas variáveis, com muitas equações, tá certo? Ou se você quer testar isso para muitas condições, né, um simulador acaba sendo a melhor opção, porque os resultados eles permitem aí, por meio de sua interpretação, a possibilidade de aproveitar melhor os recursos energéticos, também minimizar os custos operacionais e a emissão de resíduos que podem ser contaminantes, aumentar o rendimento e a eficiência do processo, melhorar a controlabilidade do processo e também impulsionar
o projeto de processos, porque a partir de modelos e de condições já conhecidas é possível então criar novos processos e prever o comportamento deles em situações diferentes, em condições diferentes daquilo que já é validado tanto experimentalmente quanto pelo uso de modelos que representam de maneira real a transformação envolvida nesse processo. Os resultados que se obtêm na fase de projeto, na simulação de processos, certo? Normalmente eles são necessários para outras etapas também, porque a etapa de projeto de um processo, ela é a etapa inicial e que durante essa etapa, a fim de atender às restrições econômicas e operacionais, as informações acabam mudando dinamicamente, tá certo? Onde é necessário ajustar e atualizar os resultados de forma contínua. Então, quando você está criando um processo, você tem que especificar a maneira como as correntes vão ser separadas, em que momento elas serão separadas, o número de equipamentos ou de módulos que trabalham em série ou em paralelo. Então, na etapa de projeto em si, como isso está sendo especificado, essas informações elas são realmente muito dinâmicas e é gerada uma quantidade tão grande de informações que a única maneira de se administrar e interpretar isso é se nós conseguirmos então agrupar esses resultados e esses casos que foram desenvolvidos nas simulações utilizando gráficos, tabelas, maneiras que indicam de forma a se obter uma melhor visualização qual a melhor configuração, qual a melhor condição para um dado processo em escala industrial. Logo que é possível resolver um modelo de processo e é possível obter os resultados, estratégias de otimização podem ser empregadas para obter a melhor condição de processo. Então daí é importante que um simulador também seja capaz de trabalhar com essas estratégias, tá certo? E mais ou menos no início dos anos 1960, as primeiras estratégias de programação linear começaram a surgir e foram evoluindo para programação de problemas não lineares e problemas envolvendo equações diferenciais também, com o objetivo de poder comparar as alternativas e selecionar as melhores condições de acordo com alguns critérios de resposta do processo. Bem lembrando então que em otimização, sempre que nós queremos a solução ótima, essa solução ótima está atrelada a uma determinada condição, a um determinado critério que vai representar um valor máximo ou mínimo para a condição de processo dentre as restrições que o processo está imposto. Tá bem? Ainda sobre a aplicação dos simuladores, eles são utilizados além do projeto, da síntese de processos em si, para resolver certos problemas operacionais. Também, então, a simulação ela permite prever o efeito por meio das análises de sensibilidade, dos estudos de caso, que nós veremos mais adiante, para ver o quão sensível as condições de processo ou os resultados são a determinados parâmetros do processo. Também, então, da mesma forma, ela simplifica a supervisão das mudanças de condições em grandes períodos de tempo. Por exemplo, a deterioração do empacotamento aleatório de uma coluna de destilação, ou a incrustação nos trocadores de calor, ou a desativação do catalisador em um reator. Tá bem? Então, numa simulação é possível investigar e prever como esse efeito está influenciando o processo. Também, então, se a simulação diz que a pureza obtida deveria ser 99%, por exemplo, e está dando 95%, 96%, ou que a incrustação nos trocadores de calor ela deveria estar em um determinado nível, mas como a temperatura de saída das correntes está diferente do que era esperado, essa incrustação pode estar diferente do que se espera. Então, permite-se identificar tudo isso por meio dos resultados que são previstos pela simulação. E por fim, entre outras aplicações que a simulação de processo traz, são os estudos de melhoramento das condições operacionais, a validação de modelos por meio do ajuste dos dados do processo, o planejamento das operações da planta e os estudos de flexibilidade de um projeto de processo. Então, tudo isso está muito próximo, de maneira a interligar as etapas
da síntese de processos, né, desde o projeto até a operação da planta, como eu comentei lá no início da aula, e de acordo com o simulador, com suas características, ele vai buscar se aperfeiçoar ou trazer melhores formas de realizar a simulação em cada uma dessas etapas. E com essas aplicações, os resultados que nós podemos tirar da simulação de um processo, eles são inúmeros e contemplam principalmente a determinação de propriedades de componentes, resultados de balanço de massa e resultados de balanço de energia, dimensionamento de equipamentos, estimativa de custos desses equipamentos, avaliação econômica do projeto, né, do processo como um todo, levando em consideração esses custos estimados, análise de produtividade e também análise de ciclo de vida de processos, uma vez que as quantidades produzidas, as quantidades energéticas consumidas estão também associadas aí aos impactos ambientais que são caracterizados por cada tipo de processo, por cada demanda energética e pelas quantidades geradas e consumidas entre, né, a alimentação e a corrente de saída dos produtos no processo. Bem, aqui estão as principais referências utilizadas para a aula de hoje, e a atividade da aula de vocês hoje ela está colocada diretamente lá no tópico da aula, no grupo do Moodle da disciplina, tá bem? E aí vocês verifiquem lá para estar realizando a atividade, entregando como atividade de aula. Bom, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.